instala no Brasil lá no ano 50, quando é criado o CNPq e a CAPES. São dois órgãos criados no mesmo tempo, com finalidades diferentes. Então, a lógica da CAPES é a formação do professor para o ensino superior, e a lógica do CNPq é o financiamento da pesquisa. Portanto, são órgãos com funções distintas que foram criados em ministérios separados. O CNPq pertence ao Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, a CAPES, pela perspectiva da formação do professor para o ensino superior, pertence ao Ministério da Educação. Portanto, como eles têm funções separadas, têm finalidades separadas, são possibilidades diferentes da promoção da pesquisa. E aí, em 1965, se cria a pós-graduação no Brasil, inaugurada pelo parecer do Newton Sucupira, que traz justamente essa ideia da pós-graduação para o Brasil. E o microfone é o sem fio que a gente colocou aqui. Dá uma olhadinha, não está aparecendo. Onde foi criado? Vocês sabem? Qual é o primeiro curso de pós-graduação no Brasil? Mestrado e doutorado. PUC do Rio de Janeiro. É nesse estado que se inaugura o primeiro curso. E aí vai se espalhando pelo Brasil agora. Né? E em 1960, para apoiar essa pesquisa, para que se constituam grupos de pesquisa, para que se crie o financiamento para a promoção da pesquisa, os estados brasileiros vão criando as fundações de amparo à pesquisa e assim todos os estados vão surgindo essa ideia do financiamento da pesquisa. E também o FINEP vai justamente ser um órgão criado para financiamento de estudos e projetos. Com a instalação de todas dessa infraestrutura necessária para a pesquisa, Teste, som. Então, nós estamos aqui desenvolvendo e discutindo o estado da arte em relação às redes de pesquisa. Quem está pesquisando esse trabalho das redes? E para isso, o que nós fizemos? Nós fomos ao catálogo de teses e dissertações da CAPES, fomos também ao Banco Digital de Teses e Dissertações do IBICT, que são dois órgãos separados, um é vinculado ao CNPq, o outro vinculado à CAPES. Fomos também ao indexador Educa, da Fundação Carlos Chagas. Por que a Educa, o indexador Educa? Porque no Educa você tem um total de 52 revistas brasileiras vinculadas ao Educa e que são exclusivamente da área da educação nesse momento. E fomos também ao Cielo. O Cielo só tem 9 revistas indexadas na área da educação. Também fomos à revista de pós-graduação e Ciência e Tecnologia, que é uma revista publicada pela CAPES. Como ela não está nem no Educa e nem no Cielo, a gente foi diretamente na revista, porque se é uma revista de pós-graduação, Ciência e Tecnologia, é uma revista que poderia conter textos sobre redes de pesquisa.
Ah, tá bom. Usamos como descritores para levantar esses dados em todas essas bases os termos grupos de pesquisa, rede de pesquisadores, pesquisa colaborativa, rede de pesquisa, colaboração intelectual, colaboração científica e colaboração institucional. Há um volume altíssimo quando você usa todos esses descritores. E a partir de uma seleção, justamente considerando os referenciais de Bardan pela análise do conteúdo, fazendo pré-leituras, sistematizando, explorando esse material, nós fomos chegar a, de fato, ao material final. Esse trabalho, ele foi parte dele, já nós tínhamos elaborado pelo grupo de pesquisa da Marielda e da Rita, da Márcia e da Simone. Então, estou declinando os créditos aqui, que nos ajudaram também anteriormente nesse trabalho, porque o volume de dados precisa um grupo maior para conseguir analisar. E aí, nós encontramos lá, nesse material, para olhar melhor, vamos olhar um pouco os conceitos que estão envolvidos, que são transversos à discussão da rede. Tem um O a mais ali, mas leiam colaborar. Justamente é um termo que está intrigado, ele é transverso ao conjunto de estudos e textos que estão sendo produzidos. E o colaborar vem do latim justamente com essa ideia de fazer trabalho junto. E aí a própria rede, né? O termo rede, ele tem origem lá no latim e era usado dessa forma. É um tecido junto. Essa ideia de tecer, de amarrar os diferentes nós juntos. Grupo, ele tem uma origem germânica, que significa aquela ideia da massa, do composto, do junto, né? Uma massa, vem de grupa, né? De massa. E grupo, do francês, vem nessa ideia de que há um quadro composto por diferentes objetos, como uma obra de arte. Então, é um componente que agrupa diferentes objetos. E no italiano vem da ideia de amontoado, de nó, de estar amarrado. Né? Então, são termos que aparecem. Por que a gente foi levantar esses significados? Porque são os termos que aparecem nesses trabalhos que tratam das redes de colaboração, das redes de pesquisa. E aí, nós encontramos lá 88 trabalhos de pesquisas colaborativas, 38 trabalhos de pesquisa em rede, 7 trabalhos de pesquisa, de rede de pesquisa propriamente dito, e um trabalho que trata de grupo de pesquisa. A partir desse quantitativo, fizemos a leitura do conjunto desses materiais, utilizando tanto os resumos, e quando os resumos são insuficientes para você entender a natureza do material, nós mergulhamos no texto por inteiro. Aí a gente abre o texto inteiro e faz a leitura do texto inteiro. E para isso, essa leitura permitiu que nós pudéssemos, de fato, analisar o que as pesquisas
pesquisas colaborativas trabalham? Como é que você pode colaborar, categorizar a própria pesquisa colaborativa? Então, nós temos pesquisa colaborativa, que são pesquisas que têm um assunto e o pesquisador vai até o local, trabalha com as pessoas que pretendem participar da pesquisa daquele assunto e recolhe os dados junto a essas pessoas, tanto por entrevistas, grupo focal, observação. Então, como se dá a colaboração? A colaboração se dá pelo participante que passa as informações ao pesquisador, né? Ele colabora com as informações para o pesquisador. Geralmente são professores da educação básica que trabalham nesse tipo de pesquisa, ou professores do ensino superior, ou professores da educação básica com professores do ensino superior. As pesquisas colaborativas começam a aparecer a partir de 2013. Né? Antes disso, você não encontra pesquisas colaborativas, porque o termo colaborativo ele veio mais recentemente na literatura da área da educação. E a pesquisa colaborativa, ela também abrange uma composição de uma pesquisa por meio de ação envolvendo os participantes. Uma é o pesquisador colhendo dados e os informantes colaboram com os dados. A outra perspectiva é a pesquisa em que os participantes se envolvem na própria pesquisa. E aí envolve estudantes do ensino fundamental, estudantes do ensino médio, estudantes da educação superior, professores da educação básica e professores da educação superior. Como é que isso se manifesta? Da seguinte forma: a pesquisa ensino, onde o pesquisador desenvolve o ensino com um determinado grupo e esse grupo colabora com as informações, ajudando o pesquisador a explicitar, a sistematizar aqueles dados para obter uma pesquisa em relação à aprendizagem dos estudantes quanto ao assunto que o pesquisador está desenvolvendo. Uma outra perspectiva é a pesquisa formação com os professores. Então, os professores trabalham junto com o pesquisador, um processo de formação, e o pesquisador recolhe estas informações para sistematizar a sua pesquisa. Também encontramos lá a pesquisa em intervenção, onde o pesquisador tem uma proposta de mudança a ser desenvolvida com aquele grupo. E a partir dessa proposta de mudança, ele vai avaliar os efeitos dessa mudança com este grupo. Também tem o grupo de pesquisa que envolve pesquisadores das universidades e professores da educação básica como integrantes do grupo. E é uma pesquisa que vai longitudinal envolvendo esses professores. Também tem um outro tipo de pesquisa que foi encontrado nessa categorização das pesquisas colaborativas, que é a pesquisa planejamento. Há um projeto planejado que é desenvolvido com este grupo e depois se avalia e se analisa os resultados desse planejamento. E também tem pesquisa já sobre o próprio estado da arte das pesquisas colaborativas. Então, são os vários tipos de pesquisa que nós encontramos sobre a pesquisa colaborativa. Alguma pergunta até o momento sobre a pesquisa colaborativa?
já pego lá, mas preciso tomar um pouquinho d'água aqui. Tá ardendo já. Aproveitando esse intervalinho, foi deixado nesse auditório um cabo de computador para carregar o computador e essas 2 garrafas. Então, a gente está deixando ali para ver se foi de alguém, tá? E um celular. A pesquisação é uma categoria das pesquisas colaborativas, mas quando você busca colaborativa, as pesquisações não vêm. Exatamente. Porque a ideia da pesquisação, ela tem uma outra perspectiva da pesquisa colaborativa, né? Porque é uma ação junta. E a pesquisa colaborativa tem a ideia do desenvolvimento de uma pesquisa com um grupo, e não de um trabalho junto. É um pouquinho diferente. É a produção da pesquisa junto, e não da ação junto, né? Então, ela dá uma diferença, e quando você puxa por colaborativa, não vem a pesquisação, porque nem todos os pesquisadores vão colocar como palavra-chave colaboração no trabalho, né? Então, dá uma diferença aí. A outra ideia da pesquisa em rede, o outro termo que nós pesquisamos é a pesquisa em rede. Tem trabalho sobre pesquisa em rede, e aí vai aparecer a pesquisa-ação na pesquisa em rede. Elas vão vir lá, mas nem todas as pesquisas-ação aparecem na pesquisa em rede. E aí a pesquisa em rede, a partir do catálogo da CAPES, mostra a pesquisa em 2 perspectivas. As pesquisas realmente realizadas em rede, quer dizer, um grupo de pesquisadores que trabalha em rede, e a outra é a pesquisa na rede de ensino. E ela, quando você pesquisa, coloca a palavra-chave, o descritor, para trazer as pesquisas em rede, vem muita pesquisa que foi feita numa rede de ensino. Aí, o local em que se realiza a pesquisa é uma rede, é uma escola de uma rede de ensino, ou a própria rede de ensino. Então, tem muita pesquisa assim. É uma pesquisa de uma rede de ensino. E nesse grupo de pesquisa, a pesquisa em rede, dos maiores volumes que apareceu foi justamente as pesquisas originárias do Observatório da Educação, do OBEDUC. Então, há muita pesquisa do OBEDUC que foi, de fato, fomentada pelos editais da CAPES, formando grupos de pesquisa colaborativos envolvendo diferentes pessoas. Só vou entrar um pouquinho, e porque o que a Joana está trazendo? Acho que ontem nós conversamos um pouco sobre o conceito de rede, a importância dessa política, e um pouco sobre a questão de como consolidar uma rede. E aí nós falamos da importância do financiamento para consolidar uma rede. O Centro-Oeste, por exemplo, coordenado pela professora Iria Brenzinski, está tentando compor uma rede de pesquisa sobre formação de professores, RIFOP. Nós estamos bem no início. Mas qual a nossa grande dificuldade nesse momento? A questão do financiamento. O financiamento, ele é muito importante para consolidar uma rede de pesquisa, quem estiver pensando na rede. Porque os encontros, por exemplo, vamos começar pensando sobre encontros na rede, né? Diferentes grupos em diferentes estados se encontrando. É necessário um financiamento. Uma pesquisa em rede, geralmente, ela é uma pesquisa maior.
E aí, para você pensar nesse movimento também dos vários instrumentos da aplicação, o financiamento é muito importante. Então, a gente está vendo que um dos elementos não é o único e não é o mais importante, mas é um dos elementos para consolidar a rede. Algumas pessoas perguntam, olha, tem uma questão técnica, burocrática para consolidar a rede? Nós não temos. Por exemplo, o CNPq, você cadastra o grupo de pesquisa e ali cadastra a rede que o grupo faz parte. Mas não tem um cadastro exatamente de rede. Não existe. Nas universidades, também não. O que vai consolidando a rede? A necessidade dos pesquisadores e alguns envolvimentos em torno de objetos, temáticas, metodologias. Agora, um dos elementos que pode consolidar são os fomentos por edital. E o OBEDUC foi um grande exemplo de financiamento e de consolidação das redes. Quando a Joana fala desse estado da arte, eu não participei da pesquisa, mas eu fui ler o material da pesquisa, os autores que vão trabalhar, né, que eles pesquisaram. O OBEDUC é o grande ponta de rede de pesquisa, porque ele propõe isso, né? Então, acho que eu achei importante destacar essa questão do financiamento. Exatamente. Vocês vão ver mais adiante que a nossa rede, que nós desenvolvemos formação de professores, que é o RIPEFOR, ela partiu de uma outra perspectiva e a sua consolidação se dá de outra forma. Então, o financiamento é importante, mas na nossa rede está escrito, porque nós fizemos, de fato, um acordo interinstitucional, formalizamos isso, achamos necessário, porque para que você possa sair para os encontros, e como envolve várias instituições privadas, a nossa rede, as instituições não te permitem sair se você não tiver alguma coisa oficializada, registrada. Então, nós fizemos um documento jurídico, a Univille foi o nosso departamento jurídico e consultor, formatou essa possibilidade deste acordo na rede, e nós encaminhamos esse documento para todas as reitorias, onde nós tínhamos grupo de pesquisa nessas instituições. E a consolidação, justamente nesse documento, está indicado que nós não vamos solicitar financiamento para a instituição. O financiamento terá que vir de outra fonte, ou do próprio pesquisador, ou das pesquisas que o grupo desenvolve junto dentro da rede. Mas ficou claro para as instituições que a rede não teria ônus financeiro para essas instituições, para que você pudesse, de fato, ter uma quiescência das reitorias, permitindo a participação para as dispensas necessárias do trabalho para os encontros da rede. Então, nós funcionamos um pouquinho diferente, não é uma pesquisa financiada, mas é outra forma de encaminhamento da pesquisa. Então, a gente vai depois mostrar isso. Mas, terminando aqui o estado da arte, então, essas pesquisas, podem ir adiante, advindas do OBEDUC, justamente tem alguns exemplos aqui, né? O programa de observatório da educação, que foi justamente o OBEDUC foi financiado pelo governo federal, através da SECADI, do INEP e a CAPES, através do decreto presidencial de 2006, que justamente busca propiciar a infraestrutura para o desenvolvimento de redes de pesquisa. Era uma exigência do BIDUC a rede, né? E justamente ele fomentou a rede, essa produção em rede, para que, envolvendo alunos da pós-graduação
e envolvendo professores e pesquisadores da educação básica e dos programas de pós-graduação. E esse programa está praticamente desativado, porque o último edital foi de 2012, e depois de 2012 a CAPES não lançou mais nenhum edital para novos grupos de observatório. E aqui tem o estudo, um dos trabalhos foi feito por Cruz, tá? Que é uma dissertação de mestrado, né? Nem todos os trabalhos examinaram o efeito do BEDUC. É diferente, né? Porque a gente está procurando não uma pesquisa que foi feita no guarda-chuva do BEDUC, mas quem está avaliando a rede do BEDUC. Tá? Então, tem uma dissertação, depois, mais adiante, pode passar, tem Barcelos, também tem outra dissertação que avalia essa questão. Opques também tem uma tese sobre a questão, né, que trabalha Brasil e Portugal. Depois, Santana também tem uma dissertação sobre essas questões. E aí, pode pular esse pedaço aí. Exatamente, a gente já conversou sobre isso. E agora, nós abrimos para as perguntas ainda. Você teria uma pergunta, né? Você queria perguntar alguma coisa? Perdeu o momento. Tá. Mas se você lembrar, fique à vontade, né? Não se preocupe. Por favor. São pesquisas colaborativas. Pesquisas colaborativas. A pesquisa ensino, o professor, por exemplo, quer desenvolver o uso de materiais na geometria, né? E aí ele resolve fazer essa pesquisa com os alunos do ensino médio. E aí ele precisa da colaboração dos alunos para desenvolver a pesquisa. E por isso ele categoriza a sua pesquisa como uma pesquisa colaborativa, porque tem a colaboração dos estudantes no fornecimento depois de dados para ele, durante o processo com o qual ele está desenvolvendo o ensino de alguma situação específica. Depois ele faz a avaliação, mas ele categoriza, porque a pesquisa, quando você faz o estado da arte, não é quem faz o estado da arte que categoriza a pesquisa. Quem categorizou a pesquisa é o pesquisador. Se ele categoriza como pesquisa colaborativa, quando você coloca o descritor para fazer o levantamento na base de dados, ele vai trazer essas pesquisas que os pesquisadores categorizaram como pesquisa colaborativa. Daí a pesquisa ensino, porque é feita com estudantes. E esse tipo de pesquisa você encontra como pesquisa colaborativa, tanto com estudantes do ensino médio, pouquíssimas com estudantes de outra faixa etária, de outra modalidade de ensino na educação básica, e pesquisa com estudantes do ensino superior. Já a pesquisa formação, que a gente categorizou assim, é aquela que é destinada à formação dos professores. E ela envolve tanto professores da educação básica, como professores do ensino superior. E, às vezes, essa pesquisa é feita concomitante com professores da educação básica e professores do ensino superior. É mais raro você encontrar uma pesquisa colaborativa que envolva os dois grupos de professores. Geralmente é mais destinada a professores da educação básica, pouquíssimas, se não me engano, só tem 3 trabalhos sobre pesquisa de formação para o ensino superior, nessa perspectiva da pesquisa colaborativa. Você talvez vai encontrar em pesquisação. Tá? Mas daí o descritor não vai puxar as pesquisas, a pesquisação na perspectiva da pesquisa colaborativa, né?
Sim, sim, sim. Por isso chama pesquisa formação, né? Porque tem outro tipo de pesquisa colaborativa em que ele vai pedir a colaboração dos professores na informação e como informante, como participante, mas para colher o dado a respeito daquela temática, mas não vai ter uma ação propriamente dita, um processo colaborativo, um trabalho junto, né? E sim uma coleta de dados. E tem alguns pesquisadores categorizando essa pesquisa colaborativa, porque houve a colaboração no recolhimento dos dados, sabe? E é um volume bastante alto. A partir que o conceito colaborativo passou a ser usado, ele tem um volume bastante alto em relação a essa questão. No fundo, não se formam redes de pesquisa aí, mas ela parece vinculada à ideia de rede, né? É esse a questão. Quando você está fazendo estado da arte e você vai categorizando, você vai vendo que algumas questões não são tão pertinentes assim, mas elas estão lá e como você parte da categorização dada pelo pesquisador e não por você, uma segunda etapa seria daí a avaliação dessa questão. Mas nós só trouxemos o mapeamento do estado da arte e não a meta-análise do conjunto das pesquisas, que é uma segunda fase das revisões sistemáticas, como quem estava aqui no primeiro dia escutou do professor Jefferson. Nós ficamos na primeira etapa, né? Então... 88 colaborativas. Uhum. Sim. Isso, senão o pessoal não se escuta. Faço desde o início, então? Pode fazer desde o início. Tá. Então, minha dúvida é sobre o número encontrado, 38 pesquisas em rede, 7 rede de pesquisa. Primeiro, eu queria entender melhor a diferença entre pesquisa em rede e rede de pesquisa. E se essas pesquisas, vocês selecionaram as que discutem o que é pesquisa em rede e rede de pesquisa, mas não estão incluídas aqui nesse número, aquelas que são pesquisa em rede ou rede de pesquisa, porque tem diferença, né? Elas falarem sobre e elas se constituírem. E a outra dúvida, achei o número bem pequeno, acho preocupante também que isso seja pouco discutido, né? E muito novo, mas nesse 7 rede de pesquisa, se vocês já identificaram as principais problematizações desses trabalhos e as contribuições da rede de pesquisa para esses espaços onde elas são desenvolvidas. Quando você tem lá 38 pesquisa em rede, quando você vai abrir essas pesquisas, elas não são pesquisas efetivamente em redes de pesquisa, são pesquisas na rede de ensino. Tá? Então, o pesquisador categoriza como pesquisa em rede, mas quando você lê o texto, ele realizou uma pesquisa na rede municipal de Niterói, né, digamos. Eu não sei todas assim no seu detalhamento. Mas é muito novo o termo pesquisa em rede, né? Você só encontra esse tipo de pesquisa em rede a partir muito recente, 2013, 2012, eles advêm dessa ideia do Biduk. Então, e as análises sobre o efeito do Biduk são posteriores a ele, né? Exatamente. Então, demora para que as pessoas possam, de fato, analisar essa questão. E, de fato, as pesquisas, os estudos que examinaram
O efeito das redes de pesquisa são posteriores, e aí você só tem 7 estudos que o catálogo apontou para você. Né? Se o pesquisador não colocou lá como palavra-chave a rede de pesquisa, ela não vai vir, né? Quando você faz o levantamento. Aí, para ter certeza que é só isso, você teria que abrir todas as pesquisas da área da educação. Aí são 117 mil. Né? Aí não tem como você realizar um estado da arte considerando a área da educação em si. Né? Então fica mais difícil. Ótimo. Então, nós vamos ver uma forma de disponibilizar esses slides para vocês, e aí a Carol vai pôr para mim as referências, mas eu queria destacar, nesse estado da arte, algumas pesquisas que eu acho que fizeram uma síntese boa sobre pesquisa em rede. E aí, o Renato Balancieri. O Renato faz uma análise de redes de pesquisas em uma plataforma de gestão em ciência e tecnologia. Ele vai na plataforma CAPES e faz uma análise de redes de pesquisa. É muito interessante o trabalho do Renato Balancieri. Dá uma visão muito, muito importante, embora ele pegue 3 áreas que não são áreas da educação. Ela está tentando colocar essas referências. Uma outra referência que eu achei muito importante é uma dissertação de mestrado do Guilherme Alves de Santana, a produção colaborativa de conhecimento dos grupos de pesquisas brasileiros e os desdobramentos das relações entre os seus pesquisadores. Então, é outro referencial muito importante, que é o que a Joana falou. São 7 trabalhos que fazem essas análises. Eu vou destacar 3 trabalhos que eu acho que fazem uma síntese interessante. E a outra é a Ruth Bernardes Santana, o trabalho em redes e grupos de colaboração em pesquisas, desafios contemporâneos. Esses 3 trabalhos estão disponíveis online, da Ruth Bernardes Santana na revista Perspectiva, do Guilherme Alves Santana está no repositório da UFPA, e do Balancieri é uma dissertação de mestrado em engenharia de produção da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, assim, online vocês acham essas 3 produções, ela está colocando ali, e são produções importantíssimas que o Estado da Arte pode mostrar para nós, né? Que aí a gente tem uma ideia desse panorama da rede de pesquisa. A Yolanda está perguntando se nós já fizemos a meta-análise desses dados. Nós não fizemos ainda. Né? Nós trouxemos um panorama, porque o minicurso era não o estado da arte de rede, mas a rede, mas só para situar vocês de como isso vem sendo tratado nas pesquisas. Né? Quais são as perspectivas de análise. Né? Bem, nesse momento a gente vai dividir... A gente vai dividir com vocês as nossas experiências em redes de pesquisa, de como constituir uma rede, por que você constitui, como você motiva a continuidade dessa rede e como você vai consolidando as possibilidades de um trabalho em rede de pesquisa, justamente fechando o circuito que nós tivemos com vocês ontem, que vocês se conheceram para pensar em possíveis redes futuras. A Kátia vai apresentar a experiência da rede que ela trabalha e, na sequência, eu apresento a experiência que eu tenho com a Ripefor. Então, é muito interessante porque são 2 redes formadas de forma e com objetivos diferenciados, acho que vai contribuir com vocês, mas eu vou falar um pouco
do GPFAP, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Formação de Professores, que a gente trabalha na Universidade de Brasília e como é que nós temos vindo trabalhar na perspectiva de rede. Tem hora que ele resolve. Para o próximo, Carol, porque tem hora que ele funciona, não. Então, esse é o nosso grupo, tem um site, www.gpfap.com.br. Nós somos 4 pesquisadoras na Universidade de Brasília, na Faculdade de Educação, e somos de linhas diferentes. Então, 2 pesquisadoras são da linha de formação de professores, que é eu e a professora Shirleide, e 2 pesquisadoras da linha de políticas públicas. Mas trabalhamos coordenando esse grupo e desenvolvendo sempre as pesquisas em conjunto. O Balancieri, que é o que eu falei para vocês do Estado da Arte, ele vai falar que as pesquisas em rede, elas podem ser inter e intra. O que ele está chamando a atenção aí? Que elas podem compor dentro da instituição uma rede de pesquisa, e o GPFAP começa assim, dentro da instituição. Então, nós somos do mesmo departamento, as 4 professoras, mas nós pegamos linhas de pesquisa diferentes. Além disso, desde a primeira pesquisa, a gente agregou a Secretaria de Educação Básica do Distrito Federal e o Instituto Federal. Então, no primeiro movimento, ali em Brasília. E depois a gente vai ampliando esse movimento. E aí, esse movimento que ele vai falando de inter e de intra, né? Então, primeiro, dentro da instituição, nós começamos a compor esse grupo de pesquisas e as suas ações. É um grupo novo, ele tem um trabalho de 2010, o ano que vem nós vamos fazer 10 anos, então é um grupo novo. Começa apenas comigo como pesquisadora e tem uma peculiaridade que a gente começa com alunos de graduação. E começa por quê? Um debate que teve aqui ontem no GT8. O que os alunos da pedagogia fazem depois que são formados, então um estudo dos egressos, e se a pedagogia dá uma formação para esses alunos. Quando a gente começa essa pesquisa, é interessante porque a gente envolve apenas alunos da graduação, interessados em PROIC e interessados em desenvolver uma pesquisa. Mas logo que essa pesquisa começa a se desenvolver, a gente já começa a agregar professores de outro departamento. Então, hoje é um grupo grande, ele congrega professores da Universidade de Brasília, professores do Instituto Federal de Brasília, do Instituto Federal de Goiás, do Instituto Federal Goiano, da Universidade Católica de Goiás, a PUC, professores da Secretaria do Distrito Federal e professores da Secretaria de Goiás. Esses estão em constante trabalho com a gente. Não só pela perspectiva individual, mas também na troca de diferentes grupos. E a Universidade Federal de Goiás também, que eu tinha esquecido. Bom, essas são, então, as nossas parcerias. Eu vou parar um pouquinho aqui para dizer como é que são essas parcerias. A gente tem várias formas de pensar a pesquisa em rede. Com a Secretaria de Distrito Federal, além dos pesquisadores estarem desenvolvendo pesquisas com a gente, nós temos uma pesquisa-formação que envolve ensino, pesquisa e extensão, desde a primeira pesquisa que a gente está tentando desenvolver um ciclo. E esses professores, nós fazemos uma atividade na escola, que a gente chama de círculos formativos, e eles próprios se envolvem na pesquisa, e eu vou detalhar um pouco mais. Então, a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Desculpa. Os outros pesquisadores, eles estão envolvidos com a gente na pesquisa, mas tem um elemento fundamental aí. Nós fazemos algumas trocas em termos de rede, principalmente
vendo a perspectiva do referencial teórico e metodológico. Então, por exemplo, se a gente está em dúvida, precisando aprofundar em referencial teórico metodológico, a gente chama um grupo mais experiente que vem trocar com a gente. Que trocas a gente tem feito? Com o grupo da Wanda Aguiar, para entender um pouco mais sobre o núcleo de significação, porque tanto a primeira pesquisa que eu vou apresentar para vocês e a segunda pesquisa exigiu muito da gente nessa perspectiva. E também nós temos feito algumas trocas com o grupo do Álvaro Hipólito para pensar um instrumento de software para algumas pesquisas sobre políticas públicas. Então, a gente tem uma composição de rede que é um movimento de um objeto a ser pesquisado, e aí compõe uma rede de grupos de pesquisa, mas também tem uma composição de rede para estudo de referencial teórico e para estudo de metodologia dentro da característica da metodologia que a gente trabalha. Se eu não estiver sendo clara, gente, vocês informam. O grupo tem, nesse momento, esses eixos de pesquisa. Eu não vou apresentar todos, nem vou falar de todos, mas o que a gente tenta fazer? Todo grupo de pesquisa que aproxima ou que nós procuramos, bem como os alunos da graduação, nesse momento a gente tem 20 alunos da graduação envolvidos diretamente com a gente, os alunos do mestrado, os alunos do doutorado, os professores da educação básica, nós vamos agregando nesses eixos de pesquisa que estou mostrando para vocês. Então, embora são muito eixos, a gente não quer abrir muito, né? Mas como nós somos 4 professoras, ainda é possível trabalhar esses eixos. Eu tenho desenvolvido basicamente, epistemologia da praxis relacionada ao ciclo de vida profissional e ao trabalho docente. Bom, esses são os eixos, mas o que eu quero apresentar para vocês... Opa, está longe. Então, são essas 2 pesquisas que foram desenvolvidas em rede. E como uma permitiu o desenvolvimento da segunda. Então, a primeira, elas estão no eixo de ciclo da vida profissional. A primeira pesquisa foi Aprendendo a Profissão, Professores em Início de Carreira, Dificuldades e Descobertas do Trabalho Pedagógico no Cotidiano da Escola. Eu já falei isso, mas eu quero repetir. O que permitiu constituir uma rede de pesquisa? Alguns elementos importantes. Nós não temos, como a Joana falou aqui, desse contrato técnico da construção de rede, jurídico, da construção de rede, é um acordo entre os grupos, mas o que permitiu a constituição da rede foi o objeto, a metodologia e o financiamento. Esses 3 elementos foram importantíssimos para nós. Então, o grupo vai conseguindo se constituir um grupo de pesquisa em rede por esses 3 elementos. No começo, nós propomos uma rede com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, com a Secretaria Municipal de Goiânia para desenvolver a pesquisa e o UNB. E aí a pesquisa foi crescendo e agregando outros grupos. Essa pesquisa da fase 1, ela foi de 2013 a 2016. Nós tínhamos 2 financiamentos, do CNPq e da FAP-DF. A nossa FAP, diferente de outras FAPs, o que ela nos informa é que tem muito dinheiro. Então, ela vem sempre dizendo... Esse ano, inclusive, ela falou, olha, tem muito dinheiro, mas não soltou edital não, tá, gente? Tem muito dinheiro, mas não não soltou o edital, mas ela informa muito isso.
dessa pesquisa da fase 1, veio uma segunda pesquisa, que é a que nós estamos desenvolvendo, mas ela é relacionada à fase 1, que é o ciclo de desenvolvimento profissional docente, temporalidade e trabalho. Na fase 1, o nosso grande referencial para entender os professores em início de carreira, e acho que todo mundo trabalha, foi com o Huberman. E nós começamos a perceber alguns limites nesse referencial. Então, o próprio limite da temporalidade, né? O que é uma fase de início? Nós começamos a trabalhar com professores de 3 anos, mas começamos a perceber que aqueles que tinham 5 anos também tinham dificuldades características da fase inicial. Outro elemento importante que a gente começou a perceber é uma característica tanto de Goiânia quanto do DF, é que os professores, na sua grande maioria, eles não eram professores que nós fomos denominando de iniciantes, mas ingressantes. Qual a diferença que nós fomos fazendo a partir da pesquisa? Há aqueles que vinham desenvolvendo um trabalho há muito tempo e aí passavam num concurso, mas tinham 10 anos de docência, 7 anos de docência. Então, eles eram ingressantes na rede, mas não eram iniciantes na profissão. E nós fomos fazendo um elemento conceitual aí. Então, o limite dessa pesquisa, que já foi uma pesquisa em rede, nos levou a pensar a uma segunda perspectiva. Ora, há diferenças para pensar o ciclo de vida profissional em Brasília, em Goiânia, que é onde a gente está trabalhando mais. E qual a diferença que a primeira pesquisa foi apontando para nós? Não é só uma questão de temporalidade, mas há uma questão do próprio trabalho. E aí nós começamos a segunda pesquisa, que é entender o ciclo de vida profissional desses trabalhadores em educação do DF e de Goiânia. Vamos lá. Se eu tiver... Vai controlando meu tempo aí, Joana, que eu vou me perdendo. Pode passar para mim. Então, esse que eu já falei do objetivo, não vou retomar. Vamos lá. Passa para mim, Carol, que aqui não está funcionando muito. Como eu falei para vocês, então, qual o elemento que foi nos unindo enquanto rede de pesquisa? O primeiro elemento é que a gente conseguia ter um financiamento, então a gente conseguia ter o diálogo e conseguir movimentar os grupos de pesquisa em torno do objeto. Isso foi fundamental para constituir essa rede de pesquisa. Um segundo elemento, e que nos une muito em termos de rede, é a opção clara dos pesquisadores em torno do materialismo histórico dialético. A gente tem feito essa opção, essa organicidade. E aí, para constituir esse elemento, nós temos, como eu já coloquei para vocês, tentado fazer diálogos não só do objeto, mas com outros grupos de pesquisa que fazem essa opção metodológica, têm aprofundado o grupo, são mais experientes e vêm trazer para a gente alguns processos de aprendizagem e troca. Então, a rede é uma rede pelo objeto, há um projeto guarda-chuva, os outros grupos e sujeitos envolvidos, eles vão constituir subprojetos a partir desse projeto amplo. Então, daqui um pouco eu explico mais para vocês como é que nós estamos fazendo isso. Mas, nesse momento, eu quero dizer isso. Nós estamos fazendo também uma rede de pesquisa pela opção metodológica. Nós começamos a trabalhar na opção metodológica com Marx, usando as categorias marxista e a análise categorial,
mas nós fomos vendo que nós, os estudantes, tínhamos muitas dificuldades e que a gente queria uma metodologia mais específica. E fomos procurando dialogar com alguns grupos, que eu já dei o exemplo do grupo da Wanda Aguiar, Nozella, mas também, por exemplo, com a UFG, com a professora Sandra Valéria. E aí essa troca vem troca de participação em banca, troca de seminários, encontros. Agora em dezembro, dia coordenadora do evento, 2 e 3 de dezembro, nós vamos fazer um seminário do grupo, bem nessa perspectiva, trazendo experiências internacionais e também experiências nacionais. Só para falar, então, na primeira pesquisa do professor início de carreira, nós fomos constituindo trocas também de pesquisa com o Carlos Marcelo Garcia, que é um autor referência nessa temática, e uma das trocas mais importantes em termos de rede de pesquisa foram 2 orientandas que foram para Sevilha e fizeram todo um estágio, um doutorado sanduíche, fazendo essas trocas também, e a gente procura estar em toda a conversa. Tentamos trazer ultimamente o Carlos Marcelo Garcia, mas ficou caríssimo e não conseguimos. Por isso, o financiamento é importante. Então, essa é uma organicidade do grupo, né? E aí, vocês podem estar perguntando assim, puxa, mas e aquele que não quer trabalhar com esse referencial? Bom, nós vamos colocar os nossos limites enquanto grupo de pesquisa, enquanto coordenadora, enquanto orientadora. Ele entra em outro elemento da pesquisa, em outro eixo, mas essas 2 pesquisas têm esse eixo metodológico para pensar um pouquinho sobre isso. Aqui são as estratégias da pesquisa, elas são importantes porque vão constituindo como é que nós vamos construindo a pesquisa. Então, essas 2 pesquisas, todos os instrumentos são construídos em rede. O questionário é discutido no nosso grupo e em outros grupos. A entrevista é discutida também em grupo e em outros grupos. Todos os elementos, todos os dados ficam disponíveis para todas as pessoas. As pessoas têm recorte dentro do objeto. Então, por exemplo, vou falar de dois recortes que eu estou lembrando do professor em início de carreira. Se vocês me ajudarem a lembrar, é importante. Então, por exemplo, nós fizemos um estado da arte muito, muito grande dos professores de início da carreira. Hoje à tarde, uma das nossas orientandas vai apresentar. Essa que vai apresentar utilizou o mesmo estado da arte, o mesmo questionário, foi com referências nas entrevistas. E o que ela fez? Ela pega o sentido da escola e do trabalho docente para os professores em início de carreira. Então, esse era o recorte. O professor de Goiânia, da PUC de Goiânia, ele vai recortar para... Me ajuda a lembrar do Rodrigo? Eu não consegui lembrar agora. Mas ele faz um recorte, ele pega todos os professores do ensino fundamental e ele tenta trabalhar dificuldades e descobertas desse professor. Nós temos uma outra professora, início de carreira, que pegou a fase inicial. Então, mas todo o movimento é constituído nos grupos de pesquisa. Então, a gente se une pelo objeto, pela temática e pelo método. Rosíris, Educação Infantil. Coordenação pedagógica para os professores de início de carreira, gestão. Você passa, por favor? Pode passar. Aí a gente tem diferentes ângulos de análise, o que permite para a gente fazer esse desenvolvimento dessa pesquisa. Isso aqui eu já conversei com vocês. Espera aí, só um pouquinho. Volta para mim.
Então, essa é uma síntese do que eu falei, o objeto em comum, estudo da metodologia, diferentes espaços de divulgações, reuniões, seminários a respeito do tema. O próximo, por favor, porque aqui está falhando. Então, um outro elemento importante que a gente falou ontem é o resultado da pesquisa em rede, né? Então, a gente tem vários trabalhos em coautorias. Esse aqui não é o resultado só da Universidade de Brasília, porque a gente tem Catalão junto com a gente, Goiânia junto com a gente, mas hoje a gente tem, da primeira pesquisa, porque a segunda está em andamento, 8 TCCs, 5 teses, 3 livros, 10 dissertações, 10 PROICs, isso da primeira fase. Pode passar, por favor. Aqui é a ideia da consolidação da rede, então, esse movimento que eu tenho reforçado para vocês do objeto, dos grupos de pesquisas e os mecanismos de interação, que são os encontros, os seminários, os debates e a reunião. Por favor, próximo. Aqui eu quero lembrar os programas de fomento para vocês ficarem atentos, né? Nós ficamos muito atentos. Sim, a gente trabalha com 2 plataformas, né? O Google Drive, que todo mundo trabalha com ele, e o Enquest Fácil, que ficam os dados do questionário. Então, a gente trabalha com essas duas plataformas também, porque é uma forma de divulgar e de acesso a esses dados. Tá? Então, a gente tem essas 2 plataformas. Esses são alguns editais, acho que a gente tem que ficar de olho. A experiência nossa sem financiamento, ela não deu muito certo, assim, em termos de rede, porque é uma pesquisa cara. E aí eu quero passar para a Joana, porque ela tem uma pesquisa mais tempo, uma pesquisa diferente, tá? Vou passar aqui rapidamente. Você só me ajuda lá a colocar. Você consegue lá voltar onde eu estava? Isso. Pois bem, a RIPEFOR é uma perspectiva diferenciada de rede e tem uma perspectiva diferente da rede que a Kátia acabou de comentar com vocês. Tá? Então, a RIPEFOR, nós começamos a gestar essa ideia em 2006, eu e Luciane Schindwey, da UFSC, no primeiro simpósio que foi realizado pelo GT de Formação de Professores, nós estávamos presentes e já nos conhecíamos e decidimos que a gente poderia fomentar uma rede de pesquisadores que trabalhassem com formação de professores. E tivemos a primeira reunião deste grupo e fomos desenvolvendo reuniões abertas, convidando todos os grupos que estivessem presentes no Edustre, e a partir desse Edustre marcamos essa perspectiva de trabalhar em rede, mas com grupos de pesquisa, ou seja, são grupos de pesquisa que formamos uma rede, a rede RIPEFOR, que é a rede interinstitucional que congrega pesquisadores, grupos de pesquisadores. Nós somos 9 instituições congregadas nessa rede, né? Desde 2006. Então, nós temos grupos da PUC Paraná, da UFSC, que são 2 grupos, da UEPG são 2 grupos, da UFPEL, 1 grupo, da FURB, 1 grupo, da Univille, 1 grupo,
da Uninter um grupo, da Universidade Tecnológica do Paraná um grupo, e do Instituto Federal Sul, do IFSUL. Nesse momento estamos em 2 grupos também daquela instituição. Conforme o nosso termo de cooperação acadêmica, nós estabelecemos, de fato, um termo de cooperação acadêmica, como nós já dissemos, o grupo considerou necessário, em função de que era preciso estabelecer a garantia desse espaço nas nossas instituições, permitindo que pudéssemos estar presentes em todos os encontros. Fizemos isso numa reunião, porque a ideia de gestão de todos esses grupos é uma gestão colegiada, né? Nós não temos um coordenador da rede, todos nós decidimos coletivamente as ações da rede, há uma consulta permanente entre os diferentes líderes dos grupos de pesquisa. Né? Os líderes dos grupos de pesquisa têm um WhatsApp, a gente se conversa quase todos os dias, dependendo do momento. Dependendo do momento, a gente se conversa de vez em quando. Né? Então, estabelece essa rede. Por que nós estabelecemos essa rede? Justamente no sentido de que pudéssemos compreender o campo da formação de professores, e dentro desse campus temos elegido algumas questões de aprofundamento das discussões. Uma das preocupações permanentes da rede é a metodologia como nós pesquisamos a formação de professores. Então, nesse sentido, nós realizamos sempre 2 encontros anuais e um dos pesquisadores fica convidado a trazer uma temática para a discussão coletiva do conjunto dos pesquisadores. Nesses encontros participam todos, mestrandos, doutorandos, pesquisadores, os líderes dos grupos de pesquisa, os PIBICs, todo mundo é aberto desde que possa estar presente, porque as pessoas têm que se autofinanciar, porque há um acordo que as nossas instituições não nos financiam para estar presentes. Então, nessa perspectiva, nesses encontros, é estabelecido uma metodologia em análise, e diante dessa metodologia, todos nós participamos, discutimos, no sentido de que os pesquisadores possam aprofundar a compreensão do campo e intercambiar as pesquisas que realizam. Então, a cada encontro nós também elegemos 2 pesquisas em andamento, que o pesquisador traz para apresentar ao conjunto dos pesquisadores, e todos coletivamente discutem aquela pesquisa, questionando por que foi aquele instrumento, o que se pretendia com aquilo, qual foi a meta-análise feita. Então, é no sentido, de fato, de aprimorar as pesquisas feitas no grupo. Nós não temos uma pesquisa coletiva em que todos realizam aquela pesquisa. Por que nós elegemos desta forma? Porque no nosso grupo, nós temos diferentes grupos de pesquisa que têm metodologias diferenciadas e não uma metodologia única. Tem concepções diferenciadas para olhar a formação dos professores. O que nos une, então? É esse objeto, o campo da formação de professores. Esse é o nosso objeto que congrega as discussões desse conjunto de grupos de pesquisa. Né? Nós já estamos no 10º encontro
e a instituição que recebe o encontro, que nós combinamos coletivamente, é que fica encarregada de organizar o encontro, a temática, a sistematização das discussões. Então, esse já é uma prática que nós estabelecemos para realizar os encontros. Em alguns momentos, alguns grupos de pesquisa fazem pesquisas juntas, né? Por exemplo, esse estado da arte que eu apresentei foi 4 grupos de pesquisa fizeram o levantamento e analisaram os dados, sistematizando. Então, nós fizemos uma pesquisa, mas não envolvendo todos os pesquisadores e aquele direcionamento de que a maioria das redes trabalha nessa perspectiva. Tem um projeto e uma proposição, e daí todos trabalham afiliados àquela pesquisa. No nosso caso, não. Nós trabalhamos, o que nos une é, de fato, o objeto de pesquisa, olhado nas suas diferentes perspectivas e nas suas diferentes possibilidades. E, diante disso, nós temos tido projetos coletivos que são assumidos pelo grupo. Por exemplo, nós assumimos o desafio de produzir livros em torno dos autores referenciais das nossas pesquisas. A professora Suzana, de Ponta Grossa, fez esse levantamento de quais eram os autores que estão referenciados pelo grupo de pesquisa. A partir daí, cada um dos grupos assumiu um autor para trazer a concepção desse autor em torno da formação de professores. O primeiro livro, nessa perspectiva, está em processo final de publicação, ele já está quase vindo, né, está no final dele. Muitas vezes a gente convida outros pesquisadores para participar desse projeto, não é uma questão tão fechada, né? O professor Júlio está escrevendo conosco, né, num dos livros, e assim temos convidados outros pesquisadores que são especialistas em um determinado autor, para que a gente possa aprofundar e trazer para a comunidade que estuda a formação de professores essas reflexões e estudos que desenvolvemos com os autores referenciais que utilizamos no campo da formação de professores. Temos feito trabalhos coletivos, como simpósios, proposição de mesas redondas, em que compomos entre os pesquisadores dos diferentes grupos de pesquisa. Temos organizado dossiês para revistas nessa perspectiva de discussão da formação de professores. Publicamos já um livro sobre as diferentes pesquisas feitas no grupo em relação à formação do professor da educação básica e da educação superior, né? O que cada grupo tem pesquisado, reunindo num livro, articulando essa perspectiva da rede, né? Então, nesse sentido, há aquilo que você perguntava, a intenção não é, de fato, só a produção, mas sim o fortalecimento da compreensão desse campo da formação de professores. Então, por isso que a gente elege a cada encontro uma temática de discussão e todos os membros participam dessa forma de discussão. Por que nós optamos por essa forma de organização da rede? Em função do caráter permanente. Porque se nós temos um campo, um objeto, em torno de um campo de estudos, permite que a gente dê continuidade a essa discussão de modo contínuo. Porque se você tem um projeto e seu projeto termina, você tem que eleger outro projeto para manter a rede, né? No nosso caso, como
o que nos une é a opção do pesquisador em trabalhar com formação de professores, ela tem um caráter permanente no sentido de fortalecer e aprofundar e discutir e ampliar a nossa compreensão nessa perspectiva do campo da formação de professores, né? Temos o desafio, a gente se põe desafios, de que a gente possa dar visibilidade desse grupo, criando uma plataforma com todas as pesquisas que temos desenvolvido. Nós ainda não conseguimos vencer esse desafio que é ter a plataforma. Já fizemos algumas tentativas, mas não conseguimos ainda, né? Temos logo, né? Temos estatuto, temos uma série, temos um termo de cooperação, né? Por que nós criamos o termo? Para que os grupos se sentissem de fato compromissados. Não vai entrar e no mês que vem eu não quero mais, né? Então é nessa perspectiva que a gente estabeleceu um acordo de cooperação firmado institucionalmente. Essa foi a ideia, né? Porque como são diferentes grupos, ele poderia, porque tem muitos grupos que nos procuram, olha, eu quero participar e tal, mas daí vem num encontro e desaparece, sabe? A gente acolhe, tudo bem, mas o grupo depois não aparece mais. Então, nessa perspectiva é que a gente faz o acordo, porque as pessoas tenham esse compromisso. Eu não vou me alongar, porque a gente ainda quer trabalhar com vocês, né? Aqui tem todos os grupos de pesquisa que participam, né? Eu não vou detalhar mais, só coloquei as questões fundamentais, vocês podem depois perguntar à vontade, porque a gente ainda quer trabalhar com vocês a ideia dos impactos das redes de pesquisa. Por favor. Passa o microfone, senão a gente... Oi, pronto. Então, queria parabenizar aí pelas iniciativas, né, que são muito interessantes, trabalhar com a rede tão ampla de tantos pesquisadores e como a produção de vocês é fértil, né, tem muita coisa publicada, tem, com certeza, né, rendeu aí muita coisa, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho das dificuldades, porque, com certeza, é um trabalho feito com pessoas vindo de trajetórias diferentes, momentos de vida diferentes, em perspectivas diferentes. Então, né, num país onde os financiamentos são cada vez mais raros, então, vocês falassem um pouquinho das dificuldades desses projetos. A Joana está falando que a primeira coisa, é a primeira vez que a gente trabalha juntas, viu, gente? Então, a gente fez uma rede, a troca foi muito por telefone, WhatsApp, e-mail, foi muito interessante. Quero ressaltar que a Joana tem bem mais experiência que eu, né? Respeito muito, me ajudou muito a construir isso. Esse estado da arte foi muito interessante, foi uma oportunidade de estudar e bem interessante mesmo. Bom, as dificuldades, elas são diversas, né? Eu poderia, talvez, pegar 3 eixos, né? O primeiro eixo que eu levantaria seria esse eixo mesmo metodológico, né? De trabalhar juntas, por exemplo, construir o estado da arte juntas, porque a gente faz um estado da arte em todas as pesquisas muito amplo. Então, o tempo de quem ficou com as revistas B1, o tempo de quem ficou AMPED, por mais que você marque a data, aí atrasou, trouxe. Depois, o tempo para reunir, para constituir a análise. Então, essa dificuldade mesmo de constituir-se como grupo, né? Uma segunda dificuldade que eu queria ressaltar é a nossa dificuldade de ser coletivo e ser individual. Então, é uma mesma pesquisa, com olhares diferentes, com temáticas diferentes. Eu não posso pegar o levantamento de dados
sobre o ciclo de desenvolvimento da vida profissional e repetir ele na minha análise, né? Então, há um movimento, a gente procura fazer uma análise conjunta do olhar da pesquisa, mas cada pesquisador também tem que trazer a sua análise individual. Essa é uma etapa muito difícil, muito difícil. Uma terceira dificuldade, e aí eu vou reforçar isso, porque para nós tem sido uma dificuldade financeira. Então, você vai fazer um seminário, trazer alguém de São Paulo, trazer alguém de fora, tem sido cada vez mais reduzido os valores, né? Coisas mínimas, as impressoras para funcionar, o papel, o questionável, aí das escolas, tudo assim, é bem pesado quando você pensa numa constituição de rede diferente do que a Joana apresentou. E a quarta dificuldade que é inerente a nossa são as relações pessoais e os conflitos, que ontem eu até mostrei um pouco dessas dimensões. É difícil consolidar isso também, né? Então, nós temos diferenças, essas questões. Agora, o desenvolvimento da pesquisa é um elemento facilitador, né? Todo mundo se envolve, todo mundo questiona, e acho que a gente tem conseguido uma profundidade, aí nós vamos falar dos impactos, mas uma profundidade e uma amplitude nas pesquisas muito interessante, inclusive fazendo um resultado, e aí até as palavras da Joana, a gente conversando, horizontal, então você consegue ter uma abrangência horizontal e uma abrangência também vertical em relação ao objeto. Mas é uma experiência muito interessante, com muitas dificuldades. E a gente tem caminhado muito quanto grupos, ir para os eventos, na Amped nós estamos do grupo, contando com o Ângelo, umas 13 ou 14 pessoas, né? Então, a gente tem conseguido ir muita gente, muitas atividades e trabalhar juntas. Mas não é fácil também, não. Isso. Porque nós trabalhamos com grupos diferentes e que têm perspectivas metodológicas diferentes, uma das dificuldades é justamente entender o dissenso na perspectiva da sua possibilidade e não entender o dissenso como uma coisa que nos separa, mas exatamente é algo que nos aproxima, porque nós vamos olhar o mesmo campo com diferentes possibilidades. Mas isso não é uma questão simples de você gerir, né? É preciso que o pesquisador, os participantes do grupo de pesquisa, tenham abertura para compreender essa dimensionalidade do dissenso, né? Na busca da compreensão do aprofundamento do campo, e não no sentido de que nós vamos manter uma uniformidade. Então, esse é um dos desafios. E o outro desafio é porque nós optamos pela ideia de que as nossas instituições só vão financiar na medida em que elas tiverem disponibilidade, mas que ele é autofinanciável. Então, muitas vezes, alguns membros, nem todos podem estar presentes. Nós temos feito uma perspectiva de acordo de que pelo menos um representante de cada grupo de pesquisa esteja presente nos encontros. Mas os encontros têm sido bem concorridos, tem 20, 30, 40, às vezes nós já tivemos encontro de 80 pessoas, né, de todos os grupos, com uma representatividade bastante intensa de todos os grupos. Os nossos desafios, uma das dificuldades que nós não conseguimos vencer é ter uma plataforma para divulgar o grupo. A gente não conseguiu ainda colocar essa questão em ação, mas a gente tem tomado as dificuldades como desafios e não como impossibilidades, sabe? Então, essa é a ideia, né? Que você tem uma dificuldade e você coloca aquela dificuldade em discussão no grupo e seu grupo acolhe a possibilidade, nós vamos trabalhar na ideia de possibilidades. Eu não vou me alongar porque a gente quer ainda...
a aprofundar um pouco sobre os impactos, né? E nós só temos 10 minutos, Kátia. Não, porque eu acho que a pergunta dela é tão importante, eu lembrei de um elemento, assim, é uma construção também do respeito ao pesquisador. Todos são pesquisadores, né? Os diferentes grupos, os alunos da graduação, da pós-graduação, os professores da educação básica, e aí é um respeito, assim, porque a gente viu, tem visto alguns grupos de pesquisa que utilizam outros grupos de pesquisa e pesquisadores só como coletadores de dados. E aí eu lembrei disso, e assim, até o estado da arte. Isso a gente tem tentado não fazer, né? Então, é uma produção coletiva mesmo. Mas é um esforço também, né? Essa questão de transformar os participantes em coletores de dados não cabe na nossa discussão, nem passa pela nossa ideia, né? Porque realmente a gente tem um respeito profundo como pesquisadores. Nós gostaríamos só de pontuar um pouco os impactos do trabalho em rede, né? Nós tomamos por referência um estudo feito pela Denise Leite, com diferentes pesquisadores que eles analisaram a rede, uma rede da América Latina, e ela traz como categorias para considerar os impactos essas 4 grandes categorias, né? A primeira, a consolidação da rede, quer dizer, como é que você analisa a consolidação de uma rede de pesquisadores, como você trabalha a ideia da transferência do conhecimento, como é que você vai analisar essa transferência, como você vai trabalhar também a ideia do desenvolvimento da pesquisa e também a perspectiva da formação do pessoal, né? Mas ela considera que esse grupo considera que esses 4 eixos são eixos fundamentais quando você quer analisar o impacto das redes de pesquisa. Em relação à consolidação da rede, ela vai justamente expressar que essa consolidação se dá através de que formas? Pelas publicações em colaboração, pelas atividades que são feitas, né? Quer dizer, o que este grupo faz, sessões, encontros, workshops, e sempre nessa perspectiva científica, uma vez que é para a produção de pesquisa. O intercâmbio que se estabelece entre pesquisadores e alunos que estão aí presentes nesses grupos de pesquisa, o desenvolvimento e o fortalecimento de áreas comuns e a expertise e o interesse desses grupos de pesquisa que compõem essa rede. Então, se nós queremos verificar como é que está a nossa rede, nós temos uma sugestão aí de pontos a serem considerados nessa perspectiva da consolidação da rede. Em relação à transferência do conhecimento, como é que se dá a participação em comitês de pesquisa e desenvolvimento de pesquisa, né? Subsídios à formulação de políticas ou elaboração de material técnico, quer dizer, o que esse grupo está produzindo nessa perspectiva, parcerias que podem ser estabelecidas entre a rede e governos, né? Ou empresas, atividades de educação científica para a sociedade ou em geral, né, o que nós fazemos em relação a isso. As atividades de divulgação que são feitas, as comunicações, em jornal, TV, etc. Acho que as plataformas seriam uma das formas de comunicação aqui, de transferência. E a devolução de resultados para os sujeitos participantes. Quer dizer, há uma troca entre os participantes desse grupo para que compreendam o que o próprio grupo produz, a própria rede produz. Tá? Em relação à pesquisa propriamente dita, ela é publicada, se ela está, de fato, sendo
publicada em artigos científicos, em livros e projetos de pesquisa em andamento que pode ter a participação de diferentes membros dos grupos de pesquisa. Em relação à formação do pessoal, a questão de como são orientados os alunos, as bancas que são estabelecidas aí, tanto alunos da pós-graduação estrito sensu, como alunos da graduação, né, de iniciação científica. Quer dizer, se esse grupo incorpora nas pesquisas esse processo formativo, e não só no desenvolvimento da pesquisa em si por pesquisadores experientes, mas se nos grupos estão inseridos alunos, né, estudantes em formação. Mas essas são questões que nos apontam para avaliar os impactos da pesquisa. Quer fechar o último slide? 2 minutos. Na verdade, esses slides traz os elementos da anterior, mas esse é uma síntese nossa da partir do estado da arte. E aí a gente traz 3 categorias: a amplitude, a profundidade e a política de produção do conhecimento. É só para vocês terem essa dimensão, esses elementos, completando aqueles elementos ou trazendo eles da mesma forma. Acho que é isso, a gente abre para digamos, últimas manifestações, né? Assim, gente, muita coisa. Eu queria falar um pouco para vocês do impacto no trabalho que a gente faz com... A gente só tem conseguido com uma escola, mas não dá tempo, fica aí alguns próximos contatos e vamos conversando para depois. A gente que está abrindo para perguntas, né? E também queremos expressar o nosso agradecimento, tanto na parceria que nós estabelecemos, o agradecimento ao GT8, né, a Amped por ter acolhido esta temática, e especialmente a vocês que trouxeram as suas contribuições, as suas perguntas, as suas possibilidades, e deixamos aqui o desafio de que vocês possam, de fato, ampliar suas pesquisas, né? A pesquisa individual ela é importante, mas ela é limitada, né? A pesquisa colaborada, a pesquisa comunicada, a pesquisa discutida, ela se amplia, ela se aprofunda, ela ganha outros olhares, ela ganha outras dimensões e ela incorpora elementos tanto na perspectiva metodológica como na perspectiva epistemológica que te fazem pensar profundamente, né? Além de nós termos trazido essa pesquisa em rede, eu devo lembrar que esse GT é uma rede de pesquisadores e que congrega esses pesquisadores. Participar do GT de formação de professores nos faz, de fato, pesquisadores de formação de professores. Aqui nós temos uma escola de formação dentro do GT, porque à medida que nós trazemos as nossas pesquisas e elas são discutidas e que todos os que vêm participam de compreensão do campo em que a formação de professores tem sido olhada, ela nos provoca reflexões profundas. Nós temos, vocês viram até o presente momento, quantas perguntas foram feitas e que produziram reflexões densas e profundas em relação à nossa compreensão. Então, eu diria que os GTs da Amped são também reuniões de redes de pesquisadores em torno de uma temática. Então, não é só os grupos de pesquisa isolados, mas essa possibilidade de reunir os grupos de pesquisa num espaço amplo para que possa ter essa discussão, né? Exatamente. A gente quer agradecer muito a vocês. Chama a Gabi da Ordens, eu faço. Em relação à lista de presença, circularam 2 listas, uma daqueles que estavam inscritos e uma segunda lista.
A preocupação é se vocês assinaram 2 vezes, todo mundo registrou, tá? A lista está comigo lá no fundo, quando terminar vocês assinam, tá bom? Então não deixem de assinar os 2 dias, se vocês estiveram presentes, tá bom? Vou ficar lá no fundo. Obrigada. É só mesmo não é nem avaliação, não gosto nem de chamar esse nome, né, mas uma consideração. Eu acho que, que eu gostaria de falar assim, enquanto até integrante, né, de um dos grupos de pesquisa que aqui foi apresentado pela professora Kátia, dizer da riqueza desse momento, né, perspectivas diferentes de encaminhar a ideia da pesquisa em rede. E pegando o último impacto ali que vocês colocaram para a gente, que é da política de produção do conhecimento coletivo, eu vejo que a gente sai daqui hoje com essa mexida dentro da gente, né? A ideia mesmo dessa pesquisa em rede, de fortalecimento para essas políticas públicas, né? A gente está aí num momento bem difícil, o professor Freitas e outros aqui nos fizeram refletir nesses dias, né, de domingo para cá, que muitas vezes as políticas públicas, muitas vezes não, na maioria das vezes as políticas públicas, elas estão se pautando em pesquisas que não estão surgindo desse nosso meio, né? Mas as próprias diretrizes de formação dos professores, elas estão pautadas em pesquisas de onde? Fundação Carlos Chagas, fundações de empresas privadas. Então, é muito importante esse fortalecimento nosso, enquanto pesquisa mesmo de rede, essas parcerias que a professora Joana trouxe para a gente, né? Quantas? 7 grupos de pesquisa, 9, né? 9 grupos de pesquisas ali unidos, para que a gente possa cada vez mais gerar esse impacto, que as nossas pesquisas cheguem nessas publicações, cheguem mesmo nesses espaços onde as políticas públicas são pensadas, né? Então é algo que mexe com a gente, mesmo a gente já estando inserido num grupo um pouquinho menor como o GPFAP, mas é algo que eu acho que a gente pode sair daqui hoje instigado, né? A gente mexer cada vez mais, e isso nos espaços onde nós estivermos inseridos. E pensar que a minha pesquisa individual, por exemplo, no caso a minha agora, do doutorado, ela pode influenciar nesse coletivo e numa política pública futura, no futuro de formação de professores. Muito obrigada, professora Kátia e professora Joana. Gratidão. Bem, bom dia. Eu gostaria de agradecer imensamente as nossas 2 colegas do GT, a professora Kátia Curado e a professora Joana Romanovski, que prontamente também se disponibilizaram em encaminhar essa proposta maravilhosa de minicurso, muito contributivo, né, para as pesquisas em rede, em educação de forma geral, porque essa experiência da formação de professores pode se estender para as outras áreas, né, de conhecimento. Então, muito, muito obrigada em nome do GT8 de formação de professores. Muito obrigada também a todos vocês que participaram aqui do nosso minicurso. E já gostaria de anunciar para vocês que o GT8 terá agora em seguida, a partir das 10h30, uma sessão temática também, né, com a nossa contribuição, chamada Ajuste Fiscal e Consequências para a Educação, com os professores Pedro Rossi, da Unicamp, e o professor Luiz Carlos Freitas, da Unicamp, o professor Luiz Fernandos Reis, da UniOeste, que eu sei que já está aí, e a coordenação está com o professor José Marcelino, de Resende Pinto, da USP. Então, convido todos, em nome do GT, não só do nosso, porque a sessão especial ela é sempre integrada com vários GTs. Na organização mais direta desta sessão está o GT 5 de políticas, o GT de educação e trabalho e o GT 8, tá certo? Então, muito obrigada. O GT 11 também, mas são vários GTs. Eu vou lembrar que nós somos em... Obrigada, professor. Mas aqui nós teríamos o GT, está envolvido o GT de didática, está envolvido, eu acho que nós somos em 8 GTs. E eu vou pedir desculpa para vocês que eu não vou lembrar o de todos, mas é a nossa área, tá certo? Será neste mesmo espaço, agora a partir das 10h30 até as 13 horas. Então, eu acho que a gente tem um intervalinho assim de uns 5 minutinhos, tá certo? Obrigada.